Alô, Balducci, olha, estamos te aguardando aqui. Pode pegar o táxi que eu me responsabilizo, eu pago o táxi para você. Pode vir. Alô, Balducci, pode vir. A moça estava lá assistindo o meu show, foi lá no palco me abraçar. As cópias eram em carbono, a máquina de escrever, que eu adoro, morro de saudade. Enquanto você se diverte, eu trabalho. É o lema da sua industrial. Música, esporte e informação. É a primeira em rádio e televisão. Pam, param, pam, pam. Se for falar que era uma coisa fácil, não era, e se for falar que era uma coisa doida, era. Boa noite, telespectador. Boa noite, senhoras e senhores. Eu estou morando aqui porque eu dei uma carona para a Vilma que está aqui. Juiz de Fora e região passa a ter uma emissora geradora de TV. Enquanto você se diverte, eu trabalho. Nós vamos gerar as nossas imagens daqui. A mini saia bonita que só ela. Televisão, meu amigo, é uma coisa do outro mundo. E aquilo foi crescendo e foi crescendo e foi crescendo. Do outro mundo. Tá escutando o que aconteceu com essa carona? Aí eu fico meio emocionado, não repara não. É muita emoção, não tem que falar isso. Eu não sou de beber cachaça não. É só você não ficar nervoso na hora, vai. Traz um golinho pra mim lá, viu? Responde, tio, nas suas palavras, do jeito que você é. Eu não sou mais, já fui. Esse Fusca é o seguinte. Fusca foi do diretor da rádio, depois a caminhonete era amarela, eles passaram, o diretor passou esse carro também para a rádio, pintou de amarelo. Aí eu fiquei rodando para lá e para cá, vinha para casa com ele, coisa. Depois eles quiseram vender, eu descobri que eles estavam querendo vender esse carro. Eu não vacilei, peguei, entrei em negócio e comprei o carro. Eu tenho o documento dele até hoje aí, ó. Passaram para a Industrial, da Industrial passou para mim, estou até hoje com ele. Desde que ele saiu novinho lá do Fiamp, até hoje, eu conheço a vida dele todinha. E está comigo até hoje, porque eu gosto muito da minha condução. Quebra o maior galho. Tá aí, ó. Só ligar ele ali e sair. Eu fazia jardim na casa desse pessoal todo cheio do dinheiro, de Juiz de Fora. Depois eu resolvi sair de lá da onde eu trabalhava no jardim, fui ser encarregado de uma florália. Saí. Aí é que eu lembrei que eu tinha que trabalhar, fui trabalhar no jardim, na casa de um dos que eu sempre plantei flor. Foi aí que eu dei sorte, que eu fui exatamente naquele que tinha um canal de rádio, eu jamais podia imaginar que queria montar rádio naquele mesmo ano e que eu ia trabalhar com carro de reportagem, que para mim foi a maior emoção. A TV Industrial era um departamento da Rádio Industrial, porque a Rádio Industrial surgiu primeiro. Essa é a vantagem que manifestada pelo meu pai. A Rádio Industrial foi fundada por Alceu Nunes da Fonseca no ano de 1949, ela inaugurou. E adquirida posteriormente pelo empresário Sérgio Mendes. Papai achou que aquilo seria um momento de ter os filhos que estavam na altura de 18, 19 anos para entrar no campo da informação. Papai tinha uma visão muito grande. O Alceu Nunes da Fonseca, que era o proprietário, vendeu para o seu Alonso. E o Alonso então falou assim, por que você não fica com essa rádio? Para trabalhar com o Sérgio Mendes, eu posso falar que o filho dele é coisa. Tinha que ser bom. Papai, mas nós já temos uma rádio, você quer mais é fulano, meu filho? É porque ela tem a concessão da televisão. Eu tenho certeza disso. Nós vamos buscar a televisão. Eu falei, mas televisão? É televisão. E acabou o Sérgio Mendes comprando. Mas foi muito bom para mim, porque eu também era bom. Pouco depois que ele conseguiu o canal, veio a Revolução de 64. Ele era bravinho. E ele já tinha o canal e ele ficou com medo de perder o canal pela proximidade que ele tinha com os políticos que foram banidos. O Santiago Dança e o Cleiton Smith Riani, que é outra grande figura de Juiz de Fora, eles foram no jango, falaram, nós temos que dar essa televisão para Juiz de Fora, para o grupo do Sérgio Mendes. E foi concedida a concessão.
Então ele correu para inaugurar a TV industrial. Não tinha nem estrada, nós fizemos uma estrada para fazer o Caminho do Cristo. Já tinha iniciado a construção do prédio, que foi um dos prédios mais bonitos de uma TV no Brasil, aquele prédio com aquela torre em helicoidal, né? Saía do zero ao infinito, linda torre. A construção, em 6 meses já estava no ar. Isso foi em 64. Inaugurou no dia 26 de junho. A inauguração foi feita por 2 amigos meus, que os 2 primeiros que apareceram na televisão, Walter Monachese e Geraldo Magela Tavares. Boa noite, senhoras e senhores. Juiz de Fora e região passa a ter uma emissora geradora de TV. Com muito orgulho, nós vamos gerar as nossas imagens daqui. Inaugurou, então aí eu comecei. Eu sei que eu ficava subindo e descendo o morro, toda hora. Subia e descia, subia e descia. Em 2 anos, apesar de tudo que eu fazia, eu subia 12 vezes aqui. Vinha aqui e voltava, e dava carona nessa gente aí. O doutor Sérgio era muito legal, eu falava para me carregar essa turma toda para baixo, para cima. Ele não fazia questão, ele não me proibia carregar. Naquela época era muito bom, né? Eu estou morando aqui porque eu dei uma carona para a Vilma que está aqui, e eu meio esperto, ela subindo, uma sainha aqui assim, ó. Mini saia. Uma mini saia bonita que só ela. E com o irmão. Eu dei uma carona a ela, vai escutando o que aconteceu com essa carona. Eu queria que ela sentasse perto de mim. Depois eu tornei a encontrar ela de novo e conversar e coisa e tal. Começou, não teve outro jeito. Eu falei, eu não vou casar nunca. Depois um dia eu falei assim, nossa, eu tenho que casar, porque senão, quando na minha velhice, eu vou sofrer. E foi ela. Foi a TV industrial que fez eu vir para cá. Esse terreno aqui, da mãe dela. Do zero ao infinito, ali era o zero. Porra. Que é isso, gente? Que é isso? Que pena. Era a técnica lá em cima. Videotape, controle, monitores. Tudo passa. Lá em cima era técnica, né?
técnico, embaixo eram os camarins, do lado masculino, do outro lado feminino. E os panelões, as luzes, né? Ali era a torre de iluminação, onde tem aquele buraco ali, ali encaixava as iluminações, tudo, controle de iluminação, ficava um cara em cima, o iluminador, né? Aqui, eram as cadeiras por aqui, daqui para lá, e o estúdio mesmo, praticamente, aonde que eram feitos os programas, era daquela parte ali, daquelas madeiras ali para lá. Aí ela se destacou com as transmissões de futebol. Foi quando o Geraldo Mendes teve a ideia de criar um debate aos domingos na TV. Aí foi o ápice, né? Camisa 10. Nós só vivíamos o futebol carioca, né? Porque naquela época tínhamos representantes do América, do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, do Botafogo e todos os times. Não tinha cruzeirense lá, não tinha atleticano, não tinha nada, é só futebol carioca. O jogo acabava, você quente do jogo que estava assistindo, você ligar na TV, entrava imediatamente após o jogo. O compromisso aqui é de os clubes serem defendidos. Os primeiros programas, os primeiros tempos, não tinha VT, então a gente ilustrava com fotos de jogadores e tal, e discutia os lances, quase como uma rádio na TV, né? Ah, foi pênalti, não foi pênalti? Carlos Sampaio defende o Fluminense. Eu confesso que na época eu maltratava mesmo, porque o Fluminense tinha um timaço. Eu participava, o Geraldo Mendes comandava, depois eu passei a comandar. Eu participei defendendo o Botafogo, com muita honra. Esse programa tinha uma audiência muito grande, era um programa fantástico. Uma vez, eu, numa viagem a Friburgo, passei numa cidade de Duas Barras e fomos parar, eu estava com a família, com os filhos, parar num bar para fazer um lanche e tal. Aí quando me vi lá dentro, eu falei, pô, Sampaio, pô, foi bom você ter chegado aqui, você do Camisa 10, você sabe. Nós estamos aqui numa discussão se o Zagallo, quando jogou em 70, se ele era do Botafogo ou se era do Flamengo. E você vai tirar essa dúvida. Nós apostamos uma caixa de cerveja, você vai tirar essa dúvida. Pior que eu não sabia, eu não lembrava. Mas eu falei, bom, mas eu não posso aqui agora falar que não lembro, entendeu? Vai ficar ruim, vai pegar mal. Então eu falei, pô, então foi bom, tá? Vocês querem saber, né? Foi no Botafogo. Ah, se acertei ou não, não sei até hoje. Não conseguia descer a Rua Alfred. Ser parado aqui, parado ali. Todo mundo via TV Industrial, programa Camisa 10. Às vezes a gente até simulava uma discussão. Tive uma briga com o Geraldo Mendes, feia. Quando segunda-feira nós descemos na Rua Alfred, eu e ele, como a gente quase sempre ia lá para a rádio e tal. Porra, mas vocês fizeram as pazes, vocês acharam que a gente tinha brigado, realmente brigado um com o outro. Mas ele era Botafogo, era Fluminense. Você não entende nada? Quem é você para discutir? Você jogou o quê? Você fez o quê? Aí, tudo para provocar polêmica e discussão. E esse pênalti, você pegava um óculos, põe um óculos, você não enxerga nada, olha lá. Era assim. Quem quisesse ir, a porta estava aberta. E às vezes nós estávamos fazendo o programa, um cidadão que não era convidado estava lá e ele ficava dando palpite. Aí se ele botava a câmera nele, botava ele no ar ali também, um negócio muito espontâneo. Por isso é que foi sucesso. Tinha horário, entrava depois do jogo e acabava quando a gente cansava. Quando nós amarrávamos o ringue aqui, montávamos para luta de boxe, telequete, tinha cerca, porque não dava para sentar todo mundo, mas cerca de 800 a 1000 pessoas. Ia para cá. Tirava as cadeiras? Montava tudo, ficava tudo empilhado para cá. O ringue, pô, mas tinha lutas aqui fantásticas. Era muito engraçado. Boa noite, amigo telespectador. A gente fazia uma análise diária daquilo que acontecia na cidade. Você tinha como subsídio os jornais,
Você tinha como subsídio as entrevistas realizadas na rádio, e dali você pensava e produzia. Através de seu TV-jornal, o Jornal da Cidade, o telespectador testemunhará hoje a entrega ao Conselho de Obras Sociais da importância arrecadada no ano passado na campanha da fraternidade. Nós já trabalhávamos na rádio industrial, acabamos por ser convidados para apresentar o telejornal, 7 horas da noite, notícias relativas ao aspecto político local, à indústria, ao comércio, enfim. E saberá, entre outras, das seguintes notícias: Industrial é campeã invicta de boliche. Então seria a parte de conduta, a parte de moda, a parte de recreação, onde é que tinha as festas. Era um jornal completo, né? Cada patrocinador tinha os seus dados, né? A abertura era feita com uma espécie de uma geringonça, um artesanal. Era um carretel grande, todo de colagem. Isso era rodado, feito uma manivela. Isso nasceu de uma brincadeira nossa, minha, de infância, que a gente fazia cinema em caixa de sapato. Então, era mais uma coisa assim de chamar a atenção e de ser a novidade daquela época. Se for falar que era uma coisa fácil, não era, e se for falar que era uma coisa doida, era. Depois de pronto, ele era feito em carbono, as cópias eram em carbono, a máquina de escrever, que eu adoro, morro de saudade. Os programas não eram gravados, eram feitos todos ao vivo, tudo ao vivo, e feito com slides. Era a base de telecine, filmetes que eram rodados antes, que eram gravados antes, depois revelados. Caça e pesca, dada a última mensagem. Colocavam-se as fotografias nos murais e uma das câmeras focalizava aquela fotografia que correspondia à notícia que era dada. Exposição em Benfica. Um pouco mais tarde ainda foi criado pelo menos uma vinhetazinha que era com o símbolo da emissora, que é o Zé Marmita, e esse símbolo, ele era, à medida que entrava o esporte, a vinheta entrava o bonequinho com a bola, depois o bonequinho com o livro, para a gente falar de cultura. Ainda era inserido isso na imagem, mas eram os dois apresentadores. Quando o pouco recurso que tínhamos para VT, era uma entrevista, no caso. Por quê? Porque a entrevista não exigia edição, não podíamos errar. Eu digo caça e pesca, é caça ao tesouro. Então você produzia. Eu produzia de 2 até 6 horas. 6 horas, terno, gravata, subia para a televisão para apresentar. Mas ainda dá para dar alguma coisa, né? Mas Juiz de Fora foi isso. Juiz de Fora foi uma cidade que começou a disputar política, e tudo participava lá. Tudo era lá no auditório da TV Industrial. Lá um dia, conversando os dois, isso eu vi. Quando o Geraldo Mendes e o doutor Sérgio falou assim: nós vamos lançar você a prefeito de Juiz de Fora. Foi uma noite de chuva. Fomos para o Morro do Cristo. E como estava chovendo, todo mundo com seu guarda-chuva, porque foi lá fora, lá no Cristo. E tinha que fazer uma claque. Já ganhou, já ganhou, já ganhou.
dentro do estúdio. São fatos, é uma coisa engraçada, né? Mas lindo isso, né? O microfone dentro do estúdio, lá fora tinha um grupo de guarda-chuva. Quando a câmera varria a presença do público ali, parecia que tinha uma multidão no Cristo. E lá dentro, o Itamar falando, fez um belo discurso. O Zé Carlos de Guimarães apresentou o Sermão das Montanhas. Foi um espetáculo, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Quando nós chegamos aqui embaixo, onde se encontrava o grupo, num restaurante que tinha ali em frente à antiga rodoviária, na Getúlio Vargas, era uma multidão de gente ali esperando. Que lindo, que bonito, fantástico. E aquilo ajudou a repercutir na eleição do Itamar Franco para prefeito de Juiz de Fora, onde ele iniciou a campanha dele para atingir a presidência da República. Itamar ganhou a eleição com aquele discurso, com aquele Sermão das Montanhas. Nós chegamos a ter 75 funcionários. Tinha uma lâmpada que queimava, que eu tinha que buscar em São Paulo e custava uma fortuna. Mas como eu já era motorista antigo, e eu conhecia as lâmpadas 6 volts de carro. Um dia eu estava na casa, inclusive ele vendia, ele tinha o Castelo da Borracha, mas ele era técnico também. Eu olhei, gente, essa lâmpada está parecendo com a lâmpada que eu vou buscar em São Paulo. Falei com ele, qual a capacidade dessa lâmpada? 6 volts. Falei, 6 volts? E trabalha no Telecine? Queimava era uma tragédia. Tinha que buscar essa lâmpada lá em São Paulo, e a cara. Falei, me dá aí umas 8 ou 10, quanto custa? Eu mesmo comprei do meu bolso, paguei, pus no bolso. Aí falei com o cara, a lâmpada queimou? Queimou. Eu tenho uma lâmpada aqui, vê se você enfia ela na câmera, no Telecine. A lâmpada era gordinha. A que vinha de São Paulo era mais fina. Eu lembro como hoje, quando eles enfiaram a lâmpada assim, ela enfiou mais ou menos, mas deu certinho. Ele falou, olha, a lâmpada é a mesma que você busca em São Paulo. Aí vinha umas 10 lâmpadas, queimavam, eles enfiavam, tiravam. Que são essas coisas. Eu acho que agora eu começo a lembrar de alguma coisa a mais. Teve um domingo lá que o rapaz adoeceu, o Geraldo me chamou, já faz hoje para mim, domingo que vem. Saí da rádio meio-dia, fui direto para a televisão. Trabalhei até 10 horas da noite, 2 domingos seguidos. 2 domingos seguidos eu trabalhei de 4h30 da manhã até 10 da noite, ajudando a empresa, né? Tudo que eu podia ajudar a minha empresa, eu ajudava. É por isso que eu fiquei lá 41 anos e meio, sem sair. Teve um programa do Teixeira Neto que começou a dar um problema na aparelhagem. O Cosme falou, ó, tem que chamar o Balducci, porque senão isso vai acabar saindo do ar e tal. O Teixeira Neto no intervalo, ela, mas como é que vamos fazer? Não, liga para o Balducci, mas o Balducci falou que não vem. Não sei o quê, ele está sem dinheiro para o táxi. Aí, não, fala com ele, Teixeira, fala com ele que eu pago. Não, já fui uma vez, do telefone, voltar no telefone. Não, já fui uma vez, falaram que pagar, não pagar, eu tive que pagar. Olha só, o que restou o Teixeira Neto? No ar, entendeu? No programa. Alô, Balducci, olha, estamos te aguardando aqui. Pode pegar o táxi, que eu me responsabilizo, eu pago o táxi para você. Pode vir, alô, Balducci, pode vir. E levava na brincadeira, mas era verdade, porque se alguém não se responsabilizasse por tal, o Balducci não vinha e a TV podia sair do ar, entendeu? É a imagem da nossa cidade. Era o cartão postal de Juiz de Fora. Aquela torre nasceu aqui, é gente de casa. Aquilo foi, puxa, estamos realizando alguma coisa nesta cidade.
enquanto você se diverte ao trabalho. É o lema da sua industrial. Música, esporte e informação. É a primeira em rádio e televisão. A Rede Globo tinha em Minas, Belo Horizonte, somente uma geradora, no caso em Belo Horizonte, passou a ter também uma geradora em Juiz de Fora. Tenho certeza que nós fizemos o possível para dignificar a comunicação local. E isso, cada vez que falo uma coisa dessa, eu me sinto mais revoltado comigo mesmo, que eu não lutei com mais força para conquistar esse canal definitivamente para Juiz de Fora. Uma vez por outra, eu pedi ao motorista para parar, que era o Sebastião Dias da Mata. Sebastião, para um pouquinho aí. Aí, enchia o ar de pulmão e dava um berro como de tazo. Opa, estamos chegando! É bom conhecer o mundo, mas é necessário que se conheça onde estamos vivendo, onde estamos criando, onde estamos desenvolvendo, onde fazemos e onde cremos.